O milagre que mudou a vida de Ricardo, da hepatite C à cura divina. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele levava a vida com simplicidade, cuidando da esposa, Ana, e dos 2 filhos adolescentes. Mas em 2021, um diagnóstico médico abalou tudo: hepatite C em estágio avançado. Os médicos foram claros: sem tratamento imediato, seu fígado poderia falhar em poucos anos. O pior era o custo dos remédios, mais de R$20 mil, um valor impossível para sua renda. As noites viraram pesadelos. Ricardo via a família sofrer em silêncio. Ana chorava quando achava que ele não via. Os filhos, que sempre o admiraram como um homem forte, agora o olhavam com medo. Pai, o senhor vai ficar bom, né? Perguntava o mais novo, Lucas, de 14 anos. Ricardo sorria, mas por dentro, sentia o desespero crescer. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, o abordou depois de ver sua expressão abatida na calçada. Ricardo, você precisa ir comigo amanhã à noite. Lá tem uma corrente de oração poderosa. Deus faz milagres, e eu já vi gente ser curada de coisas piores, disse ela com convicção. Ricardo, que nunca havia sido muito religioso, hesitou. Oração não paga remédio, Dona Maria, respondeu, amargurado. Mas ela insistiu: a fé move montanhas. E se Deus quiser, Ele vai te curar sem remédio nenhum. No domingo seguinte, Ricardo entrou pela primeira vez na Universal. O impacto foi imediato. O pastor ungido no púlpito falava sobre libertação e milagres, citando casos reais de pessoas curadas de doenças terminais. A congregação orava com fogo, as mãos levantadas, os coros emocionados. Ricardo sentiu algo diferente, uma unção no ar. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ele hesitou, mas Dona Maria o puxou pelo braço. Vem, filho. Hoje é o seu dia. No altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Hepatite C, sai agora desse corpo. O sangue de Jesus purifica cada célula, cada órgão. Ricardo, você está curado. A congregação gritava glória a Deus, e Ricardo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Lágrimas escorriam sem controle. Pela primeira vez em meses, ele sentiu esperança. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa. Isso é a unção de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui diferente, declarou. Ricardo saiu do culto transformado. Não era só emoção, ele sentia que algo havia mudado dentro de si. Nos dias seguintes, Ricardo começou a participar das campanhas de fé. Ele entregou sua vida a Deus, passou a dizimar, mesmo com pouco dinheiro, e a participar das vigílias de oração. Ana, no início cética, começou a acompanhá-lo depois de ver sua fé inabalável. Se Deus está te dando força, eu vou estar ao seu lado, disse ela, abraçada a ele. 3 semanas depois, Ricardo voltou ao médico para novos exames. O hepatologista, surpreso, olhou os resultados 2 vezes. Isso não faz sentido. Os níveis do vírus caíram drasticamente. É como se a doença tivesse regressido sozinha. Ricardo sorriu. Doutor, foi Deus. Eu fui curado na igreja. O médico, incrédulo, balançou a cabeça. Continue fazendo os exames, mas, parabéns. No domingo seguinte, Ricardo subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o livrou da hepatite C sem remédios, apenas pela fé. A igreja explodiu em glórias. O pastor o abraçou e disse: isso é o poder de Deus. Quando a gente confia nele, não há doença que resista. Hoje, Ricardo é um homem novo. Sua oficina prosperou, os filhos voltaram a sorrir, e ele e Ana se batizaram nas águas. Toda semana, ele leva alguém para a Universal, dizendo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. A lição que Ricardo aprendeu é que a fé não é passividade, é ação. Não adianta só pedir, é preciso confiar, obedecer e persistir. O dízimo, as ofertas, as vigílias, tudo isso é parte da corrente de fé que move o sobrenatural. Muitas pessoas desistem antes do milagre, diz ele. Mas Deus não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. E assim,
uma vida que estava à beira do desespero se tornou um testemunho vivo do poder de Deus, prova de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades. Um ano depois daquele milagre, Ricardo recebeu um convite que jamais esperava. Um antigo cliente, dono de uma grande concessionária, havia ouvido falar de sua história e queria conhecê-lo pessoalmente. Ricardo, eu vi sua oficina crescer em menos de um ano. Como você conseguiu? Perguntou o homem, desconfiado. Ricardo não hesitou, foi Deus. Eu estava doente, falido, e minha família se desmoronando. Mas na Universal, aprendi a confiar no que a Bíblia diz. Dei o dízimo mesmo sem ter, fiz a corrente de oração, e Deus abriu portas que nenhum homem poderia abrir. O homem, que se chamava Carlos, era cético. Mas algo na voz firme de Ricardo tocou. E se eu te dissesse que também estou com um problema sério? Minha filha tem uma doença rara, os médicos desistiram, confessou, com a voz embargada. Ricardo segurou seu braço com força e olhou nos seus olhos. Então você está no lugar certo. Vamos agora mesmo para a Universal. Lá, você vai ver que não existe caso perdido para Deus. Naquela mesma noite, Carlos foi com Ricardo ao templo. O pastor orou por ele, ungiu-o com óleo, e a corrente de fé se formou. Carlos chorou como nunca, entregando sua dor a Deus. Senhor, se o Senhor curou o Ricardo, cura minha filha, clamou. E assim como Ricardo, ele não desistiu. Toda semana, estava lá na Santa Ceia, nas vigílias, trazendo sua família. 3 meses depois, os exames da menina, que antes mostravam piora, surpreenderam os médicos, a doença havia regredido. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Carlos sabia, era o mesmo Deus que havia transformado a vida de Ricardo agora agindo em sua família. Hoje, a filha de Carlos está completamente curada, e ele, que antes zombava da fé, é um dos mais fervorosos obreiros da igreja. Eu pensava que milagre era coisa de filme, até viver um, diz ele, emocionado. Enquanto isso, Ricardo continuou avançando. Sua oficina virou uma rede de 3 unidades, e ele contrata ex-presidiários e dependentes químicos em recuperação, dando-lhes uma chance. Deus me deu uma segunda oportunidade, agora é minha vez de estender a mão, explica. Sua casa, antes silenciosa pela tristeza, hoje é cheia de risadas. Os filhos estudam em boas escolas, Ana voltou a cantar no coral da igreja, e os dois fazem questão de abrir as portas para quem precisa de um prato de comida ou uma palavra de esperança. Mas o maior milagre, Ricardo diz, não foi a cura ou o dinheiro, foi o coração transformado. Antes, eu reclamava de tudo. Hoje, agradeço até pelas provas, porque sei que Deus está me moldando. A Universal não é só um lugar de oração, é uma escola de fé. Lá, a gente aprende que, com Deus, o impossível é só questão de tempo. E assim, 2 famílias que estavam no fundo do poço hoje são faróis de esperança. Ricardo e Carlos, que se tornaram irmãos na fé, agora andam juntos, levando mais pessoas para a igreja. Cada alma que a gente traz é uma vitória contra o inimigo, diz Ricardo, com os olhos brilhando. Porque quando Deus opera, Ele não faz pela metade. Ele restaura, multiplica e dá propósito. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. A vida de Ricardo e Carlos virou um testemunho vivo que não podia ser escondido. Todo domingo, eles chegavam cedo na Universal, não só para ocupar seus lugares na frente, como faziam no início, mas para receber as pessoas com um sorriso e um abraço apertado. Quem entra aqui com dor, sai com alegria, costumava dizer Carlos, enquanto ajudava um irmão a carregar a cadeira de rodas da mãe. Porque Deus não desiste de ninguém, e a gente também não. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. O marido tinha ido embora, levando até os móveis da casa, e ela estava com 3 filhos pequenos para criar. Chorando no altar, ela contava que não tinha nem leite para dar às crianças. Ricardo, que já tinha passado por fome, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Irmã, Deus vai te surpreender. Eu já estive onde você está, mas Ele me tirou. E vai te tirar também. Naquela noite, depois da reunião, Carlos e Ricardo juntaram um pouco que tinham um saco de arroz, feijão, óleo e um envelope com alguns reais e entregaram para Marisa. Isso é só o começo, disseram. Amanhã, você volta aqui. E ela voltou. Não só no dia seguinte, mas em todos os outros.
e o milagre começou a acontecer. Primeiro, uma irmã da igreja arrumou um trabalho de diarista para ela. Depois, o pastor orou por seus filhos, e a menorzinha, que tinha uma alergia forte, sarou completamente. Mas o que mais marcou Marisa foi quando, 3 meses depois, seu ex-marido apareceu na porta da igreja, arrependido. Eu não sei o que aconteceu comigo, ele confessou, com lágrimas nos olhos. Só sei que não consegui dormir em paz desde que saí de casa. Algo me puxava para voltar. Hoje, eles estão juntos novamente, frequentando a Universal como família, e Marisa é uma das líderes do grupo de mulheres que oram pelas famílias restauradas. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, Ricardo sempre repete para quem chega desanimado. É Deus agindo através da sua igreja. A Universal é como um hospital espiritual, quem entra machucado, sai curado, quem entra perdido, sai com direção. E ele sabe do que está falando. Depois que sua vida mudou, Ricardo começou a trabalhar como voluntário no Departamento de Ajuda Humanitária da igreja. Toda semana, ele e Carlos visitam comunidades carentes, levando cestas básicas e o mais importante, a palavra de que Deus não esqueceu de ninguém. Um dos momentos que mais emocionou Ricardo foi quando um jovem, viciado em drogas, se aproximou dele depois de uma reunião de libertação. Pastor, eu quero mudar, mas não consigo, o rapaz disse, tremendo. Ricardo não era pastor, mas naquele momento, ele sentiu o Espírito Santo falando através dele. Você não precisa conseguir sozinho. Jesus já venceu essa batalha por você. Só entrega para ele. O jovem chorou, ajoelhou-se ali mesmo, e dali em diante, nunca mais voltou às drogas. Hoje, ele é um dos obreiros da igreja, ajudando outros a se libertarem. As pessoas pensam que milagre é só coisa grande, como andar sobre as águas, reflete Carlos. Mas milagre é uma mãe que consegue alimentar seus filhos, um pai que volta para casa, um viciado que se libera. Milagre é ver a transformação no rosto das pessoas quando elas entendem que Deus as ama. E é isso que move esses dois homens, a certeza de que, por trás de cada vida restaurada, há um Deus que não desiste, uma igreja que acolhe e uma história de fé que ainda está sendo escrita. Todos os domingos, antes da reunião começar, Ricardo e Carlos se reúnem com um grupo de novos convertidos para orar. Nós éramos como vocês, sem esperança, sem rumo, eles dizem. Mas Deus nos achou aqui. E se Ele fez por nós, vai fazer por vocês também. E assim, mais uma família se levanta, mais um coração é transformado, e o ciclo de milagres continua porque na Universal, a fé não é só uma palavra. É uma realidade que muda destinos. Naquele domingo de manhã, enquanto o sol ainda lutava para romper as nuvens pesadas sobre a cidade, o salão da Universal já fervilhava com uma energia diferente. Entre os novos convertidos que se apertavam nos bancos, estava Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas e olhos inchados de tanto chorar. Ela havia chegado arrastada pela filha, depois de anos ouvindo que nada mais podia ser feito pelo seu filho, Vitor. Vitor tinha apenas 22 anos, mas as drogas já haviam roubado dele tudo, o sorriso, a saúde, até a vontade de viver. 3 vezes a família o internou em clínicas caríssimas, 3 vezes ele voltou pior. Os médicos disseram que era caso perdido. Os vizinhos cochichavam que era coisa do demônio. E Dona Maria, entre uma oração desesperada e outra, sentia o coração se partir em pedaços. Mas naquele dia, algo mudou. Enquanto Ricardo compartilhava seu testemunho como Deus o tirou das ruas, do crack, e o fez um homem novo, Dona Maria sentiu uma pontada no peito. Não era dor. Era esperança. Uma vozinha dentro dela sussurrou: se Deus fez por ele, pode fazer por meu filho. No final da reunião, ela se jogou aos pés do altar, chorando como nunca. Carlos, que já tinha visto aquele desespero antes nos olhos da própria mãe, ajoelhou-se ao seu lado. Senhora, Deus não desistiu do Vitor. Ele só está esperando a senhora entregar ele nas mãos dele de verdade. E ali, entre lágrimas e clamores, Dona Maria fez um pacto com Deus: se o Senhor devolver meu filho, eu vou servir a ti pelo resto da minha vida. 3 dias depois, Vitor apareceu em casa. Não foi um milagre instantâneo como nos filmes, ele ainda tremia, ainda tinha os olhos vidrados, mas havia algo diferente. Uma faísca. Mãe, eu não aguento mais isso. Me leva naquela igreja. Dona Maria não pensou 2 vezes.
No mesmo dia, eles estavam na Universal, e Vitor, com as mãos sujas de terra e o corpo fraco, se ajoelhou no altar. Os obreiros oraram por ele com uma autoridade que Dona Maria nunca tinha visto. Não eram palavras bonitas, eram ordens. Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, essa vida é restaurada. Vitor começou a chorar, não de dor, mas de alívio, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Quando se levantou, seus olhos estavam claros. Pela primeira vez em anos, ele olhou para a mãe e disse: "Eu vou ficar bem, mãe. Eu sinto." Não foi fácil. As primeiras semanas foram de luta, noites em claro, crises de abstinência, momentos em que Dona Maria quase desistiu. Mas toda vez que o desânimo batia, ela lembrava das palavras de Ricardo: Deus não tira o problema de uma vez, mas Ele caminha com a gente até a vitória. E assim, passo a passo, Vitor foi se transformando. Voltou a comer, a dormir, a sorrir. Arrumou um trabalho como auxiliar de pedreiro. E, o mais incrível, começou a levar outros jovens viciados para a igreja. Hoje, um ano depois, Vitor está de pé no mesmo altar onde um dia se ajoelhou quebrado. Ao seu lado, Dona Maria chora, mas agora são lágrimas de gratidão. Ele segura o microfone com mãos firmes e diz para a igreja lotada: "Se vocês estão vendo eu aqui, é porque Deus faz milagres, sim. E se Ele fez por mim, que era o pior dos casos, imagine o que Ele pode fazer por você." Enquanto as pessoas se levantam para aplaudir, Ricardo e Carlos trocam um olhar. Não precisam dizer nada. Sabem que aquela é mais uma prova de que, na Universal, não há vida tão destruída que não possa ser reconstruída. Porque ali, entre paredes simples e corações sinceros, o impossível se torna possível, um milagre de cada vez. Naquela mesma noite, depois do culto, Vitor não conseguia parar de sorrir. Enquanto abraçava os irmãos que o apoiaram desde o primeiro dia, sentiu um toque no ombro. Era um jovem magro, de olhos fundos e mãos trêmulas, que mal conseguia encará-lo. "Eu te vi falando ali", o rapaz gaguejou, olhando para os próprios pés. Eu também sou viciado. Já tentei parar, mas não consigo. Minha mãe já desistiu de mim." Vitor reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ele via no espelho há um ano. Sem hesitar, colocou a mão no ombro do jovem e disse com voz firme: "Você veio no lugar certo, irmão. Deus não desistiu de você. Eu sou a prova disso." O rapaz, que se chamava Lucas, não sabia, mas naquele momento estava dando o primeiro passo para sua própria história de milagre. Enquanto isso, do outro lado do templo, Dona Maria conversava com uma senhora que chorava baixo. Era a mãe de Lucas. "Minha filha, eu também achei que meu filho estava perdido", Dona Maria disse, segurando as mãos da mulher. "Mas aqui, na Universal, a gente aprende que Deus não olha para o que a gente foi, e sim para o que a gente pode ser." A mulher assentiu, enxugando as lágrimas. Não era coincidência que, justamente naquela noite, ela tinha decidido entrar na igreja pela primeira vez, arrastada pela última esperança de salvar o filho. Dias depois, Lucas estava no altar, ajoelhado como Vitor esteve um dia. E, assim como aconteceu com ele, as correntes começaram a se quebrar. As noites de insônia, os tremores, a angústia, tudo ia perdendo força a cada oração, a cada palavra de fé que ele ouvia. Vitor não abandonou Lucas. Levaram-no para os cultos de libertação, apresentaram-no aos pastores, e o jovem começou a frequentar as reuniões de jovens, onde encontrava força na companhia de quem já tinha passado pelo mesmo inferno. Um mês depois, Lucas voltou ao altar, desta vez, não para pedir, mas para agradecer. Sua mãe, que antes mal conseguia olhar para ele, agora o abraçava com orgulho, como se estivesse reencontrando o filho que pensava ter perdido para sempre. E assim, como uma corrente do bem, o milagre de Vitor se multiplicava. Ricardo e Carlos, que um dia o levaram à igreja quase à força, agora viam não só um amigo transformado, mas um instrumento de Deus para salvar outros. Porque na Universal, as histórias não terminam em um único milagre. Elas se espalham, como sementes plantadas em terra fértil. Cada vida restaurada se torna um farol para quem ainda está no escuro, provando que, não importa quão profunda seja a queda, a mão de Deus sempre está estendida, bastando apenas esticar a nossa para segurar nela. E assim, entre lágrimas de alegria e corações renovados, a obra continua. Porque onde há fé, não há fim, apenas novos começos.
Vitor não parou por aí. Depois de ver sua família reunida e seus amigos transformados pela mesma fé que o salvou, ele sentiu um chamado ainda maior. Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, passava na igreja para orar pelos que ainda estavam nas ruas, como ele um dia esteve. E foi numa dessas manhãs que conheceu Daniel, um jovem de 19 anos, olhos fundos, rosto marcado pelas noites em claro e pelas drogas. Ele estava sentado no banco da praça em frente ao templo, tremendo não só pelo frio, mas pela abstinência. Você tá precisando de ajuda, irmão? Vitor se aproximou com a mesma simplicidade com que fora abordado meses antes. Daniel olhou com desconfiança, mas havia algo naquele homem que não era como os outros. Não era julgamento nos olhos, nem pena era entendimento. Ninguém pode me ajudar, Daniel respondeu, a voz rouca. Já tentei parar sozinho, não consigo. Vitor se sentou ao lado dele, sem pressa. Eu também achei que não tinha jeito. Mas Deus me tirou de um buraco pior que o seu. E se ele fez por mim, faz por você também. Daniel não acreditou de primeira. Mas quando Vitor contou sua história, os roubos, as brigas, a mãe chorando, a noite em que quase morreu e o dia em que entrou na Universal e tudo mudou, algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse a última esperança, ou apenas o cansaço de lutar sozinho. Mas ele aceitou ir à igreja. Naquele mesmo dia, durante a reunião, quando o pastor falou sobre a força do Espírito Santo para quebrar qualquer cadeia, Daniel chorou. Não foram lágrimas silenciosas, foram soluços que sacudiram seu corpo, como se algo muito pesado estivesse saindo de dentro dele. E estava. Quando os obreiros oraram por ele, impuseram as mãos e declararam liberdade, Daniel sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Não era alívio momentâneo, como depois de uma dose, era algo profundo, como se seu peito, antes cheio de pedras, agora respirasse leve. Nos dias seguintes, a mudança foi tão visível que até sua mãe, que já havia desistido de rezar por ele, não acreditou quando o viu chegar em casa com os olhos brilhando. O que aconteceu com você, filho? Ela perguntou, tocando seu rosto como se quisesse confirmar que era real. Deus me achou, mãe. Como achou Vitor, como vai achar todo mundo que ainda está perdido. E assim, a corrente continuou. Daniel, que antes vendia drogas para sobreviver, agora ajudava Vitor a visitar outros jovens nas ruas. Juntos, eles levavam não só palavras de esperança, mas o testemunho vivo de que a transformação era possível. A cada vida que voltava para a família, para a igreja, para Deus, eles viam o milagre se repetir não por acaso, mas porque ali, na Universal, a fé não era teoria. Era prática. Era mão estendida, era porta aberta, era amor que não desistia, nem mesmo de quem já tinha desistido de si mesmo. E enquanto isso, dentro do templo, as histórias se multiplicavam. Pessoas que chegavam arrastando dores, saíam caminhando com propósito. Casamentos restaurados, vícios quebrados, doenças curadas. Não eram contos, eram nomes, rostos, vidas que antes estavam em pedaços e agora serviam de prova, onde o homem diz é impossível, Deus diz eu posso. Porque na Universal, o milagre não é exceção, é regra. E a cada reunião, a cada oração, a cada alma que se entrega, o céu confirma, a obra não para. Ela só começa. E então, veio o milagre que selou tudo. Era uma noite como outra qualquer, mas o Espírito Santo soprava diferente. Entre os que oravam, uma mulher mãe de 3 filhos, viúva há 2 anos, entrou arrastando não só o corpo frágil, mas uma sentença médica, 6 meses de vida. O câncer havia vencido os tratamentos, e os médicos, sem jeito, apenas aconselharam, arrume suas coisas. Ela entrou no templo com a última força que lhe restava, não por esperança, mas por um último adeus à fé que um dia teve. Mas ali, entre as mãos levantadas e os clamores que rasgavam o silêncio, algo mudou. O pastor não pregou para ela, falou com ela. Não ofereceu palavras bonitas, mas uma verdade crua: Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te quer inteira. E quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, não foi um ritual, foi uma batalha. Ela sentiu, literalmente, algo se quebrar dentro de si. Não foi dor, foi libertação. 3 meses depois, ela voltou. Não em uma cadeira de rodas, não com o rosto pálido da quimioterapia, mas caminhando, sorrindo, com exames nas mãos e lágrimas nos olhos, remissão total. Os médicos não explicam.
Ela não precisava de explicações. Sabia onde havia sido curada. E assim, o ciclo se fechou ou melhor, se abriu. Porque o milagre não era só dela. Era de todos que, como ela, entraram quebrados e saíram restaurados. Era prova de que, onde a medicina diz a não há mais o que fazer, Deus responde, eu ainda não comecei. Os templos da Universal não são feitos de paredes, mas de histórias. E cada uma delas grita a mesma verdade, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Hoje, aquela mulher não só vive, ela serve. Seu testemunho virou farol para outros que chegam sem esperança. E a lição? Milagres não são para quem merece, mas para quem crê. Não importa quão escuro esteja o caminho, se Deus abriu a porta, Ele tem a chave da saída. Porque na Universal, a obra não para. Ela só começa. E o céu, atento, repete, confia. Eu ainda não acabei contigo.